E se eu te dissesse que um ser de outro mundo revelou segredos sobre Jesus que a igreja nunca quis que você soubesse? A história que vou te contar hoje sobre um veterinário que abrigou uma criatura misteriosa vai abalar tudo o que você acredita sobre cura, fé e os verdadeiros ensinamentos que foram escondidos da humanidade por séculos. Então, vá em frente e se inscreva aqui no Histórias do Além para não perder mais revelações como esta. Agora, prepare-se para descobertas que podem mudar para sempre sua compreensão do poder que existe dentro de você. Cedar Falls, Iowa, 14 de novembro de 1984. 3h22 da manhã. O Dr. James Mitchell estava saindo de sua clínica veterinária depois de mais uma noite tratando um cavalo com cólica, quando avistou uma figura curvada perto da parte de trás de sua propriedade, parcialmente escondida atrás de pilhas de feno. Sua primeira reação foi irritação. Provavelmente apenas mais um bêbado que se perdeu voltando para a casa do bar local. Aos 43 anos, James havia passado as 2 últimas décadas cuidando de animais rurais em Iowa, e ele havia encontrado sua cota de pessoas desorientadas em sua propriedade ao longo dos anos. Mas nos últimos 2 anos, sua paciência havia sido menor que o normal. Uma doença autoimune progressiva que os médicos não conseguiam diagnosticar com precisão estava destruindo lentamente seu sistema imunológico, deixando-o constantemente exausto e frequentemente irritável. Ótimo, James murmurou para si mesmo, esfregando os olhos cansados. Exatamente o que eu preciso depois de uma noite de 16 horas. Mas ao se aproximar, ele percebeu que a pessoa não estava apenas bêbada. Eles estavam claramente feridos. Havia sangue em suas roupas e eles estavam tremendo violentamente, não apenas de frio, mas aparentemente de dor. Ei, James chamou, sua irritação rapidamente sendo substituída por preocupação profissional. Você está bem? A figura levantou a cabeça e James pôde ver que estava bem. Inicialmente, ele pensou que era um homem com algum tipo de deformidade congênita. O rosto tinha proporções estranhas, olhos maiores que o normal, e a pele tinha uma qualidade pálida quase translúcida que poderia indicar alguma condição médica rara. Provavelmente escapou de alguma instituição, James pensou, aproximando-se cuidadosamente. Ele já havia visto casos semelhantes antes. Pessoas com deficiências de desenvolvimento que às vezes se perdiam ou fugiam de instalações de cuidados. Você está ferido, James disse gentilmente, notando o que parecia ser sangue escorrendo do braço da pessoa. Deixe-me ajudar. A pessoa, James ainda não tinha certeza se era homem ou mulher devido às características faciais incomuns, olhou para ele com olhos que eram surpreendentemente inteligentes e expressivos, apesar da aparência física não convencional. Dor, a pessoa sussurrou com uma voz que tinha uma qualidade estranha, quase musical. Muito machucado. Por 20 anos, James foi guiado por um princípio simples. Quando algo está ferido e precisa de ajuda, você ajuda. Não importa se é um animal abandonado ou uma pessoa com problemas. Vou te levar para dentro, James disse, oferecendo apoio. Tenho suprimentos médicos básicos na clínica. A pessoa não resistiu quando James a ajudou a se levantar, embora fosse surpreendentemente leve para sua altura. Durante a curta caminhada até a clínica, James notou outras peculiaridades. As roupas eram feitas de material que ele não reconhecia, quase como algum tipo de tecido experimental da era espacial, e havia um odor fraco mas distintivo que ele não conseguia identificar. Provavelmente algum tipo de experimento médico que deu errado, James especulou enquanto acomodava a pessoa em uma das mesas de exame. Talvez alguém de algum programa universitário experimental. Mas quando ele começou a examinar os ferimentos mais de perto, James descobriu algo que o perturbou profundamente. As feridas não pareciam cortes ou hematomas típicos. Eram mais como queimaduras de energia ou algo que havia sido cauterizado por calor extremo. Como você se machucou assim? James perguntou enquanto limpava cuidadosamente uma das feridas. Acidente, a pessoa respondeu, observando cada movimento de James com intensa atenção. Máquina danificada. James presumiu que havia sido algum tipo de acidente industrial.
Nas 2 horas seguintes, ele trabalhou metodicamente para limpar e tratar as feridas, aplicando antibióticos tópicos e curativos. A pessoa era um paciente surpreendentemente cooperativo, nunca reclamando de dor, apesar de alguns dos tratamentos serem obviamente desconfortáveis. Você tem onde ficar? James perguntou ao terminar os curativos. Você deveria procurar atendimento médico adequado pela manhã. Não pode ir ao hospital, a pessoa disse. E pela primeira vez, James detectou o que poderia ser medo em sua voz. Por favor, apenas um lugar seguro para descansar. James hesitou. Sua casa ficava a apenas 5 minutos da clínica, mas levar um estranho ferido para casa não era exatamente um protocolo médico padrão. Por outro lado, a pessoa claramente precisava de cuidados, e algo em sua vulnerabilidade tocou a compaixão natural de James. Tudo bem, James disse finalmente. Posso deixar você descansar aqui na clínica por algumas horas, mas pela manhã teremos que encontrar uma situação mais permanente. Foi somente nos 3 dias seguintes, enquanto James cuidava das feridas da pessoa misteriosa e começava a ter conversas mais extensas, que ele gradualmente percebeu que não estava lidando com um ser humano com deformidades. A maneira como a pessoa falava sobre conceitos técnicos, sua demonstração de conhecimento sobre sistemas biológicos que transcendiam a educação médica formal e, especialmente, sua aparente capacidade de perceber detalhes sobre a condição médica de James que ninguém mais sabia, lentamente forçou uma conclusão impossível. O estranho ferido que James havia resgatado não era de uma instituição médica ou programa experimental. Era algo muito mais extraordinário e estava prestes a compartilhar conhecimentos sobre cura que desafiariam tudo o que James pensava saber sobre medicina, espiritualidade e os verdadeiros ensinamentos que figuras históricas como Jesus haviam tentado deixar para a humanidade. O Dr. James Mitchell não era o tipo de homem que aceitava facilmente as limitações impostas pela vida. Mas os últimos 2 anos haviam testado sua resiliência de maneiras que ele nunca imaginou serem possíveis. Aos 43 anos, ele havia construído uma carreira sólida como veterinário rural em Cedar Falls, Iowa, desenvolvendo uma reputação como um dos profissionais mais dedicados e competentes da região do meio-oeste. Mas uma doença autoimune progressiva e misteriosa estava destruindo sistematicamente não apenas sua saúde física, mas também sua fé em tudo o que ele havia aprendido sobre medicina e cura. Nascido em uma família luterana de fazendeiros em uma pequena cidade rural, James havia crescido com valores tradicionais de trabalho duro, autossuficiência e fé cristã prática. Seu pai, Robert Mitchell, havia administrado uma fazenda de laticínios por 40 anos e sua mãe, Mary, havia sido enfermeira na clínica local antes de se dedicar em tempo integral à criação dos filhos. James sempre foi diferente dos outros meninos, Mary costumava dizer aos vizinhos. Enquanto eles brincavam com tratores de brinquedo, ele cuidava de animais feridos que encontrava na propriedade. Aos 7 anos, ele já sabia enfaixar gatos que voltavam para casa machucados. Essa compaixão natural por criaturas feridas havia guiado James desde a infância. Ele havia construído um pequeno hospital no celeiro da família onde tratava pássaros com asas quebradas, cães abandonados e qualquer animal que precisasse de cuidados. Seus pais inicialmente viram isso como uma fase que passaria. Mas à medida que James demonstrou real habilidade para diagnóstico e tratamento, eles começaram a incentivar seu interesse. Durante o ensino médio, James foi um dos melhores alunos de sua turma, especialmente em ciências biológicas. Seus professores o incentivaram a considerar a medicina humana, mas James sempre soube que queria trabalhar com animais. Havia algo na honestidade e gratidão não verbal dos animais que o atraía mais do que a complexidade psicológica dos pacientes humanos. Um animal não mente sobre onde dói, James explicou a seus pais quando anunciou planos de estudar medicina veterinária. Eles não têm segundas intenções ou tentam manipular o diagnóstico. É medicina pura. Você vê o problema, identifica a causa e trabalha para resolvê-lo. Após se formar na Iowa State University com distinção em 1965, James completou sua residência em medicina veterinária rural, especializando-se em grandes animais.
Ele havia escolhido especificamente trabalhar com fazendeiros porque apreciava a cultura de trabalho duro e valores tradicionais que haviam moldado sua própria criação. Em 1967, James estabeleceu sua própria clínica em Cedar Falls, uma comunidade rural onde ele rapidamente se tornou parte integrante da economia local. Os fazendeiros dependiam dele para manter seus animais saudáveis, e James levava essa responsabilidade a sério, muitas vezes trabalhando em chamadas de emergência em todas as horas da noite. O Dr. Mitchell é o tipo de veterinário que você liga às 3h da manhã quando sua vaca está com problemas de parto, e ele aparece em 20 minutos sem reclamar, comentou Tom Bradley, um fazendeiro local que usava os serviços de James há mais de 15 anos. Durante os anos 70, James se casou com Linda Patterson, uma professora local que compartilhava seus valores cristãos e amor pela vida rural. O casamento foi feliz por 12 anos, mas eles nunca tiveram filhos. Uma fonte de tristeza particular que ambos carregavam, mas raramente discutiam abertamente. Talvez Deus tenha outros planos para nós, Linda costumava dizer quando o assunto surgia. James cuida de tantos animais que já é pai de metade do condado. O casamento começou a se deteriorar no final dos anos 70, não devido a conflitos dramáticos, mas devido a um crescente isolamento emocional. James havia se tornado cada vez mais absorto em seu trabalho, usando longas horas na clínica como uma forma de evitar confrontar sentimentos sobre sua vida pessoal incompleta. Linda, por sua vez, desenvolveu um crescente interesse em atividades da igreja e trabalho comunitário que raramente incluíam James. Nós nos tornamos colegas de quarto educados em vez de marido e mulher, Linda explicou durante as conversas de divórcio em 1979. James é um bom homem, mas estamos vivendo vidas separadas na mesma casa. O divórcio foi amigável, mas deixou James ainda mais isolado emocionalmente. Ele se mudou para uma pequena casa perto da clínica e se dedicou ainda mais intensamente ao trabalho, desenvolvendo uma reputação de ser o veterinário mais dedicado, mas também o mais solitário da região. James Mitchell pode curar qualquer animal doente, observavam os fazendeiros locais. Mas parece que ele não consegue curar sua própria solidão. Durante os primeiros anos da década de 80, James desenvolveu uma rotina estável, mas previsível. O trabalho consumia a maior parte de seu tempo e energia. A igreja dominical fornecia uma estrutura espiritual mínima, e ele mantinha poucos relacionamentos pessoais próximos. Era uma existência funcional, mas não particularmente satisfatória. Foi em 1982 que James notou pela primeira vez sintomas que mudaram tudo. Começou com uma fadiga inexplicável que não melhorava com o descanso, seguida por dores nas articulações que interferiam no exigente trabalho físico de um veterinário rural. Inicialmente, ele atribuiu os sintomas ao envelhecimento natural e ao estresse do trabalho solitário. Provavelmente preciso apenas de férias, James disse a si mesmo quando os sintomas persistiram por várias semanas. Mas à medida que a condição piorou nos meses seguintes, James foi forçado a procurar atendimento médico. Os diagnósticos iniciais eram vagos e frustrantes. Possível artrite, estresse relacionado ao trabalho, síndrome da fadiga crônica. Nenhum dos tratamentos sugeridos proporcionou alívio significativo. Durante 1983, James consultou especialistas em 3 hospitais universitários diferentes. Testes revelaram evidências de atividade autoimune anormal, mas nenhum dos médicos conseguiu chegar a um diagnóstico definitivo ou oferecer tratamento eficaz. É como se seu próprio sistema imunológico estivesse atacando o tecido saudável, explicou o Dr. Richard Stevens, um reumatologista da Universidade de Iowa. Podemos tratar os sintomas com esteroides e anti-inflamatórios, mas não entendemos a causa subjacente. Para um homem que havia passado 20 anos diagnosticando e tratando doenças com precisão científica, a incapacidade da medicina moderna de identificar ou tratar sua própria condição era profundamente frustrante e abalava sua fé tanto na ciência quanto em Deus. Passo minha vida curando os outros, James escreveu em um diário que começou durante o período mais difícil de sua doença. Mas não consigo me curar, e aparentemente nenhum outro médico também. Durante 1984,
A condição de James continuou a deteriorar-se gradualmente. Os medicamentos proporcionavam alívio temporário, mas com efeitos colaterais significativos que afetavam sua capacidade de trabalhar eficazmente. Ele foi forçado a reduzir suas horas de trabalho e recusar alguns tipos de chamadas de emergência que exigiam intenso esforço físico. O Dr. Mitchell não parece o mesmo ultimamente, observavam os fazendeiros locais. Ele sempre foi magro, mas agora parece doente e não tem a mesma energia que costumava ter. A doença de James também aprofundou questões espirituais que ele havia evitado por anos. Como cristão por toda a vida, ele lutava para reconciliar o sofrimento inexplicável com a crença em um Deus benevolente e poderoso. Por que Deus permitiria que alguém dedicado a curar os outros sofresse de uma doença incurável? James se perguntava durante noites sem dormir, quando a dor tornava o sono impossível. Foi essa combinação de competência médica profissional, experiência pessoal com as limitações da medicina moderna e luta espiritual com questões sobre o propósito divino que preparou James Mitchell para o encontro mais transformador de sua vida. Sem saber, ele havia desenvolvido exatamente a combinação de conhecimento científico, humildade pessoal e abertura espiritual que o tornaria capaz de receber e compreender revelações sobre cura que transcendiam tanto a medicina convencional quanto as doutrinas religiosas tradicionais. Na noite de 14 de novembro de 1984, James estava pronto física, emocional e espiritualmente para descobrir verdades sobre cura que mudariam não apenas sua própria saúde, mas sua compreensão fundamental da natureza da doença, o poder da fé aplicada e os verdadeiros ensinamentos que figuras como Jesus haviam tentado compartilhar com a humanidade. Durante os 3 dias que se seguiram ao resgate do estranho ferido, James se viu em uma situação que desafiou progressivamente sua capacidade de manter explicações racionais para o que estava observando. O que havia começado como um simples ato de compaixão médica estava se transformando em uma experiência que forçaria James a questionar tudo o que ele pensava saber sobre a realidade, a medicina e a espiritualidade. A primeira noite passou relativamente normalmente. James acomodou o estranho em uma cama improvisada na sala de recuperação da clínica. Verificou seus curativos e deixou água e algumas bolachas ao alcance. O paciente parecia precisar principalmente de descanso, e James respeitou isso, voltando para casa com planos de verificar a situação pela manhã. Provavelmente alguém de algum programa experimental que sofreu um acidente. James repetia para si mesmo enquanto tentava dormir. As feridas são estranhas, mas já vi queimaduras químicas que pareciam igualmente bizarras. Mas quando ele voltou na manhã seguinte, James encontrou algo que o perturbou profundamente. As lesões que ele havia tratado, feridas que deveriam levar pelo menos uma semana para mostrar sinais significativos de cura, estavam visivelmente melhores. Não apenas um pouco melhores, mas dramaticamente melhoradas, como se dias de cura tivessem ocorrido durante uma única noite. Isso não é possível, James murmurou, examinando cuidadosamente os curativos. A cura não acontece assim. O estranho observou James examinar as feridas com olhos que pareciam grandes demais e expressivos demais para qualquer condição humana que James conhecesse. Obrigado pelo cuidado, o estranho disse com aquela voz estranhamente musical. Seu toque tem qualidade curativa. Meu toque. James repetiu confuso. Eu apenas limpei feridas e apliquei antibióticos. Nada de especial. Você cura com mais do que medicamentos, o estranho observou. Você cura com intenção, como se diz, compaixão. Durante o segundo dia, James teve conversas mais extensas com seu misterioso paciente enquanto trocava curativos e monitorava o progresso da cura, que continuava a desafiar a explicação médica. O estranho demonstrou um conhecimento sobre biologia e medicina que era inquietante. Como você sabe tanto sobre processos de cura? James perguntou, depois que o estranho fez observações técnicas sobre regeneração celular que James não esperaria de alguém sem educação médica formal. Eu estudo sistemas biológicos, o estranho respondeu. É minha especialização. Eu observo como diferentes seres lidam com danos e reparos.
Que tipo de estudos? James insistiu. Você trabalha em algum instituto de pesquisa universitária? O estranho hesitou como se considerasse cuidadosamente sua resposta. Eu venho de uma instituição muito distante, ele disse finalmente. Um lugar onde entendemos processos que sua medicina ainda está descobrindo. Durante o terceiro dia, James não podia mais ignorar a evidência crescente de que não estava lidando com um ser humano comum. A taxa de cura era apenas o começo. O estranho nunca parecia comer, embora James oferecesse comida regularmente. Ele não parecia dormir normalmente. James o encontrava na mesma posição, olhos abertos, aparentemente em um estado meditativo profundo. Ainda mais perturbador, o estranho começou a fazer observações sobre a condição médica de James que ninguém mais sabia. Seu sistema imunológico está atacando o tecido saudável porque carrega memórias de trauma emocional não processado. O estranho disse casualmente enquanto James verificava seus curativos. James parou completamente. Como você pode saber sobre minha doença autoimune? Eu não te mencionei isso. Eu percebo padrões de dissonância em seus sistemas energéticos. O estranho explicou como se estivesse discutindo o tempo. A raiva reprimida contra si mesmo está se manifestando como um ataque autoimune. Isso é ridículo, James protestou. Doenças autoimunes são causadas por fatores genéticos e ambientais, não por emoções. Onde você aprendeu essa separação entre corpo físico e estado emocional? O estranho perguntou gentilmente. A pergunta pegou James de surpresa. Ao longo de sua educação médica, ele havia sido ensinado a tratar os sintomas físicos como entidades separadas dos fatores psicológicos ou emocionais. É medicina básica, James respondeu, mas sua voz carregava menos convicção do que suas palavras. Em meu lugar de origem, o estranho disse cuidadosamente, nós entendemos que a separação entre físico e emocional é uma ilusão. O corpo físico é sempre um reflexo dos estados de consciência. Foi durante a terceira noite que James foi finalmente forçado a confrontar a impossibilidade de sua situação. Ele estava verificando os curativos finais quando o estranho fez algo que eliminou qualquer possibilidade de explicação convencional. James, o estranho disse, e desta vez sua voz parecia vir de dentro da própria mente de James. Você está pronto para entender a verdade sobre minha natureza? James sentiu como se o chão tivesse desaparecido debaixo de seus pés. A voz havia sido clara, distinta, mas definitivamente telepática. Você falou dentro da minha cabeça, James sussurrou. A comunicação telepática é natural entre seres conscientes quando as barreiras do medo são removidas. O estranho explicou, agora usando a voz física e mental simultaneamente. Quem é você? James perguntou, finalmente fazendo a pergunta que ele havia evitado por 3 dias. Eu sou um viajante de um lugar muito distante. O estranho respondeu com completa honestidade. Minha nave sofreu danos e fui forçado a pousar neste local. Você me encontrou e ofereceu cuidados sem esperar nada em troca. Nave? James repetiu fracamente. O que você chamaria de veículo espacial? O estranho confirmou. Eu venho de um sistema estelar que sua astronomia ainda não descobriu. James sentou-se pesadamente em uma cadeira próxima, tentando processar informações que desafiavam tudo o que ele acreditava sobre a realidade. Você é um alienígena, James disse, não como uma pergunta, mas como uma afirmação de fato que ele não podia mais negar. Eu prefiro visitante, o estranho disse com o que poderia ter sido humor. E você, James Mitchell, veterinário rural de Cedar Falls, Iowa, é o primeiro humano em muitos anos a me oferecer cuidados sem medo ou segundas intenções. Por que você está me dizendo isso? James perguntou. Por que revelar sua natureza? Porque você demonstrou qualidades que são raras em sua espécie. Compaixão genuína, combinada com mente aberta para possibilidades além do convencional. E porque você precisa do conhecimento que posso compartilhar. Que tipo de conhecimento? O estranho, que se apresentou como Cal, olhou para James com uma expressão que misturava compaixão com algo que poderia ser um propósito cósmico. Conhecimento sobre a verdadeira cura que seu próprio Jesus tentou ensinar, mas que foi mal compreendido e distorcido por organizações religiosas posteriores.
Conhecimento que pode não apenas curar sua doença autoimune, mas transformar sua compreensão sobre a natureza divina que existe dentro de cada ser consciente. James sentiu algo se mover dentro dele. Uma mistura de medo, esperança e curiosidade que transcendia tudo o que ele havia experimentado antes. Jesus, James repetiu. Você sabe sobre Jesus. Eu conheço muitos grandes mestres que visitaram a Terra durante a história de sua espécie, Cale confirmou. E eu posso te ensinar como aplicar os princípios que ele demonstrou, não como dogma religioso, mas como tecnologia de cura prática que todo ser humano possui a capacidade de acessar. Foi apenas o começo de revelações que transformariam completamente a compreensão de James sobre medicina, espiritualidade e os verdadeiros ensinamentos que haviam sido preservados, não em textos religiosos, mas na própria estrutura biológica de cada ser humano. Editor. Durante a semana que se seguiu às revelações iniciais de Cale sobre sua verdadeira natureza, James se viu imerso em conversas que desafiariam fundamentalmente tudo o que ele pensava saber sobre medicina, espiritualidade e, especialmente, sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus Cristo. As revelações que Cale compartilhou não eram abstrações teológicas, mas demonstrações práticas de princípios de cura que transcendiam tudo o que James havia aprendido durante sua educação médica. Antes de compartilhar conhecimento sobre cura, Cale disse durante sua quinta manhã na clínica: você deve entender por que Jesus realmente veio à Terra e o que suas demonstrações de cura estavam tentando ensinar. James, que havia crescido na tradição cristã luterana, pensava que conhecia bem a história de Jesus. Mas as perspectivas de Cale eram radicalmente diferentes de qualquer interpretação religiosa que ele havia encontrado. Jesus não veio para estabelecer religião ou ser adorado como uma figura distante, Cale explicou. Ele veio para demonstrar capacidades naturais que existem dentro de cada ser humano. Cada milagre que ele realizou foi uma demonstração de tecnologias da consciência que qualquer pessoa pode aprender a acessar. Tecnologias da consciência, James repetiu, lutando para entender o conceito. Métodos específicos de usar a consciência focada e a energia emocional para reorganizar a matéria em nível molecular, Cale elaborou. O que vocês chamam de milagres são simplesmente aplicações de leis naturais que sua ciência ainda não descobriu. Nos dias seguintes, Cale demonstrou conceitos que forçaram James a repensar completamente suas noções sobre a realidade física e a possibilidade humana. Quando Jesus curava as pessoas, Cale explicou, ele não estava canalizando poder sobrenatural externo. Ele estava ativando capacidades de autocura que já existiam dentro de cada pessoa, removendo bloqueios energéticos que impediam o funcionamento natural dos sistemas biológicos. Que tipos de bloqueios? James perguntou, pensando em sua própria condição autoimune. Principalmente energia emocional não processada que cristaliza em tecidos físicos, Cale respondeu. Raiva, ressentimento, culpa, medo, especialmente quando direcionados contra si mesmo, criam dissonância que interfere na harmonia natural dos sistemas biológicos. Cale explicou que Jesus havia ensinado um método específico de cura baseado em 2 princípios fundamentais: perdão genuíno e amor incondicional, não como conceitos morais abstratos, mas como frequências energéticas precisas que poderiam reorganizar as estruturas celulares. Quando Jesus disse, seus pecados estão perdoados, Cale revelou. Ele não estava oferecendo absolvição religiosa, ele estava instruindo a pessoa a liberar padrões de culpa e autorrecriminação que estavam causando manifestações físicas de doença. Essa perspectiva era revolucionária para James, que havia sido ensinado a ver o perdão como uma obrigação moral, em vez de uma ferramenta médica prática. Como o perdão pode ter um efeito físico real? James questionou, sua mente científica exigindo mecanismos explicáveis. As emoções são frequências energéticas específicas, Cale explicou pacientemente. O ressentimento vibra em uma frequência que cria tensão muscular crônica, inflamação e, eventualmente, doenças autoimunes. O amor incondicional vibra em uma frequência que promove a regeneração celular, a função imunológica otimizada
e a harmonia sistêmica. Kyle demonstrou como Jesus havia usado técnicas específicas que combinavam intenção focada, respiração consciente e direção da energia emocional para facilitar a cura instantânea. Quando Jesus tocava pessoas doentes, Kyle disse, ele não estava transmitindo apenas compaixão, mas uma frequência energética específica de amor incondicional que redefinia os sistemas biológicos para padrões de saúde originais. Ainda mais extraordinário, Kyle revelou que Jesus havia tentado ensinar essas técnicas a seus discípulos e seguidores, mas que o conhecimento havia sido mal compreendido e eventualmente suprimido por organizações religiosas que preferiam manter as pessoas dependentes de autoridade externa. Os ensinamentos originais de Jesus enfatizavam que o reino de Deus está dentro de você, Kyle explicou. Ele estava literalmente ensinando que o poder de cura divino reside dentro de cada pessoa, não em instituições externas ou figuras de autoridade. Durante uma demonstração particular, Kyle ensinou James a aplicar esses princípios à sua própria condição autoimune. Sua doença está enraizada em uma raiva profunda contra si mesmo, Kyle diagnosticou. Raiva por não ter conseguido salvar seu casamento. Raiva por se sentir isolado. Raiva por não ter conseguido se curar usando métodos médicos convencionais. James reconheceu a verdade nessas observações, embora nunca as tivesse articulado conscientemente. Como posso liberar essa raiva? James perguntou. Através de um processo específico que Jesus ensinou, Kyle respondeu. Primeiro, você deve perdoar-se genuinamente por todas as formas percebidas de fracasso. Segundo, você deve direcionar amor incondicional ao seu próprio corpo, tratando-o como uma criação sagrada, em vez de uma máquina defeituosa. Kyle ensinou a James exercícios práticos que combinavam meditação focada, afirmações específicas e técnicas de respiração que direcionavam conscientemente a energia de cura através dos sistemas corporais. Coloque as mãos sobre a área de maior inflamação, Kyle instruiu. Respire profundamente e visualize uma luz dourada fluindo através de suas palmas. Mais importante, sinta gratidão genuína por seu corpo e suas tentativas de se curar, mesmo quando os métodos estão causando desconforto. Durante a primeira tentativa, James experimentou uma sensação de calor e formigamento que era diferente de tudo o que ele havia sentido antes. Agora, Kyle continuou, perdoe mentalmente seu corpo por estar doente. Perdoe a si mesmo por todos os julgamentos que você fez contra si mesmo e declare a intenção de trabalhar em parceria amorosa com os sistemas naturais de cura. Kyle revelou que Jesus havia demonstrado esses princípios repetidamente, mas que as testemunhas interpretaram os resultados como poderes sobrenaturais, em vez de capacidades humanas naturais sendo ativadas através de técnicas específicas. Quando Jesus disse "tenha fé", ele não estava falando de crença cega, Kyle explicou. Ele estava instruindo as pessoas a confiar nas capacidades divinas inerentes que existem dentro de cada ser consciente. A revelação mais profunda veio quando Kyle explicou por que esses ensinamentos haviam sido distorcidos ou suprimidos ao longo da história. Organizações religiosas descobriram que era mais fácil controlar as pessoas ensinando que o poder divino existe apenas fora delas, Kyle disse. Se as pessoas entendessem que cada um possui capacidade direta de cura e conexão com a autoridade religiosa externa divina, ela se tornaria desnecessária. Kyle também revelou que Jesus não havia sido o único em ensinar esses princípios. Muitos outros mestres ao longo da história haviam demonstrado capacidades semelhantes, mas que o conhecimento específico sobre como acessar essas capacidades havia sido consistentemente escondido ou distorcido. A verdade que Jesus tentou compartilhar, Kyle concluiu, é que cada pessoa é um aspecto individual da consciência divina, equipada com todas as capacidades necessárias para a cura, o crescimento e a conexão direta com a fonte universal. Nenhum intermediário é necessário, nenhum sacerdote, nenhuma igreja, nenhum dogma religioso. A missão que Kyle revelou para James foi simultaneamente simples e revolucionária. Aplicar esses princípios à sua própria cura e, por meio do exemplo, demonstrar que os métodos que Jesus ensinou não eram relíquias históricas,
mas tecnologias práticas disponíveis para qualquer pessoa disposta a transcender as limitações do pensamento convencional. Quando você curar sua própria doença usando esses princípios, Kyle disse, você se tornará uma ponte viva entre a medicina moderna e a sabedoria antiga, demonstrando que ciência e espiritualidade são aspectos complementares de uma única realidade. James entendeu que estava sendo convidado não apenas para se curar, mas para redescobrir e aplicar ensinamentos que poderiam transformar completamente a abordagem da humanidade, a saúde, a doença e ao potencial de autocura que Jesus havia tentado compartilhar 2000 anos antes. Editor. Apesar das extraordinárias demonstrações que havia testemunhado e das profundas revelações sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus, James Mitchell enfrentou semanas de profunda dúvida e resistência interna que ameaçaram corroer completamente sua capacidade de aceitar e aplicar os princípios de cura que Kyle havia compartilhado. As implicações do que ele havia aprendido eram tão vastas e desafiadoras que sua mente científica e sua formação religiosa tradicional lutaram desesperadamente para encontrar explicações convencionais que pudessem preservar suas visões anteriores sobre medicina e espiritualidade. A primeira onda de resistência surgiu no dia seguinte à partida de Calais, quando membros de sua espécie vieram resgatá-lo discretamente durante as primeiras horas da manhã. James acordou e encontrou a clínica vazia, sem sinais físicos de que seu extraordinário visitante havia estado lá, exceto por memórias que pareciam cada vez mais irreais à luz da manhã. Provavelmente foi algum tipo de alucinação induzida por drogas. James murmurou para si mesmo enquanto examinava o quarto onde Kyle havia se recuperado. Os esteroides que estou tomando podem causar episódios psicóticos complexos. Essa explicação médica ofereceu o conforto da familiaridade. James havia visto pacientes animais reagirem estranhamente a medicamentos, desenvolvendo comportamentos que pareciam quase sobrenaturais até que as doses fossem ajustadas. Talvez sua própria experiência fosse simplesmente um efeito colateral farmacológico complexo. A segunda onda de dúvida foi ainda mais perturbadora. James começou a questionar as implicações religiosas de aceitar que Jesus havia ensinado tecnologias de cura em vez de realizar milagres divinos sobrenaturais. Se Jesus era apenas um professor de técnicas naturais, James se perguntou durante uma manhã particularmente difícil: o que isso significa sobre sua divindade, sobre a salvação, sobre toda a fundação da fé cristã? James havia crescido acreditando que Jesus era o único Filho de Deus, cuja capacidade de realizar milagres provava sua natureza divina especial. A sugestão de Kyle de que qualquer pessoa poderia aprender a acessar capacidades semelhantes parecia diminuir o status único de Cristo de maneiras que faziam James se sentir culpado apenas por considerar. A terceira onda de resistência envolveu questões práticas sobre a aplicação dos princípios que Kyle havia ensinado. James tentou várias vezes reproduzir os exercícios de cura que havia aprendido. Mas sem a presença e orientação de Kyle, as técnicas pareciam inadequadas e seus resultados eram inconsistentes na melhor das hipóteses. Perdão genuíno e amor incondicional. James repetia para si mesmo durante uma tentativa particularmente frustrante. Como devo sentir amor incondicional por um corpo que está se autodestruindo sistematicamente? Os exercícios que pareciam naturais e eficazes na presença de Kyle agora pareciam forçados e artificiais. James questionou se ele simplesmente havia imaginado as sensações de calor e formigamento que havia experimentado durante as demonstrações originais. A quarta onda de dúvida foi talvez a mais fundamental. James começou a questionar se ele realmente queria que as revelações de Kyle fossem verdadeiras. Aceitar que ele possuía a capacidade inerente de autocura significaria assumir total responsabilidade por sua condição médica, em vez de ser uma vítima de uma doença aleatória além de seu controle. Se eu realmente posso me curar através do perdão e do amor, James refletiu durante uma de suas noites sem dormir. Isso significa que sou responsável por ficar doente em primeiro lugar? Significa que criei minha própria doença através da raiva e do ressentimento?
Essa linha de pensamento levou a sentimentos de culpa e autorrecriminação que ironicamente pioraram seus sintomas físicos, criando um ciclo vicioso que parecia confirmar sua incapacidade de aplicar os princípios de cura de forma eficaz. A quinta onda de resistência envolveu o medo das consequências sociais e profissionais de aceitar ou aplicar o conhecimento que Kelly havia compartilhado. James vivia em uma comunidade rural conservadora, onde as pessoas valorizavam a medicina tradicional e a ortodoxia religiosa. Se eu começar a falar sobre Jesus como um professor de técnicas de cura naturais em vez de um salvador divino, James se preocupou. Perderei a credibilidade médica e o status na igreja. Posso até perder a paciência se eles pensarem que me tornei algum tipo de curador excêntrico. James imaginou cenários onde colegas veterinários questionariam sua competência profissional, onde membros da igreja o considerariam influenciado por doutrinas heréticas, onde sua reputação como um profissional médico confiável seria destruída pela associação com ideias que a maioria consideraria anticientíficas. A sexta onda de dúvida envolveu questões sobre a natureza da própria realidade e a confiabilidade de suas percepções. James sempre se orgulhou de ser racional, científico e cético em relação a afirmações extraordinárias. A experiência com Kelly o forçou a questionar não apenas o conhecimento médico, mas sua capacidade de distinguir entre realidade e fantasia. Talvez o isolamento e o estresse da doença crônica tenham afetado minha estabilidade mental mais do que eu imaginava. James considerou durante momentos de particular questionamento. Talvez eu precise de ajuda psiquiátrica em vez de técnicas de cura alienígenas. Essa linha de pensamento o levou a questionar não apenas a experiência com Kelly, mas também sua competência para continuar praticando medicina veterinária se ele não pudesse confiar em suas próprias percepções. A sétima onda de resistência foi a mais pessoalmente dolorosa. James começou a confrontar a raiva e o ressentimento profundos que ele havia carregado por anos, sem reconhecimento consciente. Os exercícios de perdão revelaram camadas de dor emocional que ele havia suprimido através do trabalho compulsivo e do isolamento emocional. Não quero perdoar Linda por deixar nosso casamento, James admitiu para si mesmo durante um momento de honestidade brutal. Não quero perdoar meus pais por me pressionarem em uma profissão que me deixou solitário. E definitivamente não quero perdoar Deus por me permitir ficar doente quando dediquei minha vida a curar os outros. Reconhecer esses ressentimentos foi simultaneamente libertador e aterrorizante. James percebeu que havia construído sua identidade, em parte, em torno de ser uma vítima de circunstâncias além de seu controle. Liberar essa identidade significaria reconstruir completamente seu senso de quem ele era. No ponto mais baixo dessas dúvidas, aproximadamente 3 semanas após a partida de Kelly, James considerou seriamente procurar hospitalização psiquiátrica, convencido de que havia sofrido algum tipo de episódio psicótico complexo. Talvez fosse melhor esquecer toda essa experiência estranha, James pensou durante uma manhã particularmente difícil. Continuar com os tratamentos médicos convencionais, aceitar que algumas doenças são incuráveis e parar de fantasiar sobre curas milagrosas. Mas mesmo enquanto tentava se convencer a abandonar os princípios que havia aprendido, James descobriu que não podia mais ignorar as conexões entre seus estados emocionais e sintomas físicos. Era como se as conversas com Kelly tivessem removido permanentemente véus que antes o impediam de perceber as relações entre mente e corpo. Foi durante esse período de maior resistência que James experimentou uma série de eventos que o forçariam a confrontar a realidade dos princípios que havia aprendido, independentemente de suas dúvidas intelectuais em aceitá-los. A demonstração que dissiparia definitivamente todas as dúvidas de James sobre a realidade dos princípios de cura que ele havia aprendido começou durante uma emergência médica inesperada, 4 semanas após a partida de Kelly. James estava respondendo a um chamado de rotina na fazenda Morrison quando se viu cara a cara com uma situação que testaria não apenas suas habilidades veterinárias, mas sua disposição de aplicar o conhecimento que havia recebido sobre cura energética. Era uma fria manhã de dezembro, quando Tom Morrison ligou em completo pânico.
Sua égua premiada, Belle, havia sofrido algum tipo de colapso durante a noite e estava perto da morte quando ele a encontrou pela manhã. Dr. Mitchell, por favor, venha rápido, Tom implorou ao telefone. Belle está deitada no estábulo, mal consegue respirar e eu não sei o que fazer. James chegou à fazenda Morrison e encontrou uma situação que era familiar e desesperadora. Belle, uma quarter horse de 15 anos que havia sido companheira de Tom por mais de uma década, estava claramente nos estágios finais de alguma condição sistêmica grave. Quando você a encontrou assim? James perguntou enquanto conduzia seu exame inicial. Por volta das 6 da manhã, Tom respondeu, com lágrimas nos olhos. Ontem à noite, ela parecia normal, mas quando fui verificar esta manhã, ela estava caída e mal conseguia mover a cabeça. James conduziu um exame veterinário completo, verificando sinais vitais, reflexos e indicadores físicos de várias condições possíveis. O que ele descobriu foi desconcertante. Todos os sistemas corporais de Belle pareciam estar falhando simultaneamente, mas sem qualquer causa identificável. Não entendo, James murmurou depois de 20 minutos de diagnóstico intensivo. A pressão arterial está criticamente baixa. A respiração é difícil, mas não consigo encontrar evidências de envenenamento, infecção ou trauma físico. Tom Morrison era cliente de James há mais de 15 anos e confiava completamente em seu julgamento profissional. Há algo que você possa fazer? Tom perguntou desesperadamente. Belle está bem, ela é da família. Não posso simplesmente deixá-la morrer se houver alguma chance. James olhou para a égua moribunda e sentiu aquela sensação familiar de desamparo que havia experimentado com sua própria condição médica. Métodos veterinários convencionais não ofereciam soluções para uma situação em que todos os sistemas estavam falhando sem uma causa identificável. Foi nesse momento que James se lembrou das palavras de Carl sobre aplicar a intenção de cura e a energia emocional focada. Por um impulso que ele não conseguia explicar racionalmente, James decidiu tentar aplicar os princípios que havia aprendido. Tom, James disse cuidadosamente. Vou tentar uma abordagem não convencional. Pode parecer estranho, mas você confia em mim? Claro, Dr. Mitchell. Tom respondeu sem hesitação. Faça qualquer coisa que você ache que pode ajudar. James gentilmente colocou as mãos no pescoço de Belle e fechou os olhos, tentando reproduzir o estado de consciência que havia experimentado durante as demonstrações de Callie. Em vez de focar apenas nos sintomas físicos, ele direcionou sua atenção para a qualidade energética emanando da égua. Imediatamente, James percebeu algo que não havia notado durante o exame físico convencional. Belle não estava apenas fisicamente doente. Ela estava carregando um tipo de tristeza emocional profunda que parecia estar afetando seus sistemas biológicos. Belle, James sussurrou, mantendo as mãos em contato suave. O que há de errado, menina? O que está te machucando além do físico? Por razões que ele não conseguia explicar, James começou a perceber impressões que pareciam vir diretamente da consciência da égua. Imagens de outros cavalos, sensações de perda, sentimentos de abandono e confusão. Tom, James disse sem abrir os olhos. Belle perdeu algum companheiro recentemente? Outro cavalo ou animal de quem ela era próxima? Tom ficou em silêncio por um momento. Então respondeu com uma voz emocionada. Sim, na verdade. Tivemos que abater seu potrinho Duke 3 semanas atrás. Ele quebrou a perna tão gravemente que não havia nada que pudéssemos fazer. Belle tem estado diferente desde então. James entendeu instantaneamente. Belle estava morrendo de tristeza. Literalmente, a perda de Duke havia criado um trauma emocional tão grave que estava se manifestando como um colapso sistêmico físico. Seguindo instintos que pareciam vir de um lugar mais profundo do que o conhecimento veterinário, James aplicou os princípios que Callie havia demonstrado. Ele direcionou energia compassiva pura através de suas mãos para Belle, visualizando uma luz curativa envolvendo não apenas seu corpo físico, mas também a dor emocional que estava causando seus sintomas. Belle, James disse suavemente, Duke está bem onde está agora. Ele não quer que você sofra por causa dele. Ele quer que você continue vivendo,
continue sendo uma fonte de alegria para Tom. Nos 20 minutos seguintes, James manteve contato físico com Belly, enquanto aplicava uma combinação de intenção de cura focada e comunicação empática que transcendia os métodos veterinários convencionais. Gradualmente, ele sentiu a qualidade energética da égua começar a mudar. Meu Deus! Tom sussurrou enquanto a respiração de Belly começava a se estabilizar. Ela está melhorando. Como isso é possível? Na hora seguinte, James testemunhou uma recuperação que desafiava a explicação médica convencional. Belly não apenas se estabilizou, mas gradualmente recuperou força suficiente para ficar de pé e até aceitar um pouco de água. Dr. Mitchell, Tom disse com óbvia admiração. Em 15 anos nunca vi nada parecido. O que exatamente você fez? James lutou para encontrar uma explicação que não soasse completamente anticientífica. Às vezes, James disse cuidadosamente, doenças físicas têm componentes emocionais que a medicina convencional não reconhece. Belly estava sofrendo tanto emocionalmente com a perda de Duke que estava afetando seus sistemas físicos. A segunda demonstração veio 3 dias depois, quando James aplicou princípios semelhantes à sua própria condição. Inspirado por seu sucesso com Belly, ele dedicou uma manhã inteira aos exercícios de perdão e autocura que Callie o havia ensinado. Em vez de abordar os exercícios como tentativas desesperadas de cura impossível, James os tratou como experimentos científicos legítimos. Ele documentou cuidadosamente os níveis de dor, energia e função antes e depois das sessões de cura focada. Se as emoções podem afetar cavalos fisicamente, James raciocinou, elas certamente também podem afetar humanos. E durante sua primeira sessão de perdão genuíno, James confrontou ressentimentos específicos que ele havia carregado por anos. Ele perdoou Linda por deixar o casamento, perdoou seus pais pelas pressões de carreira, perdoou os médicos por não diagnosticarem sua condição. E o mais difícil de tudo, perdoou a si mesmo por se sentir um fracasso. Para sua surpresa, James experimentou alívio físico imediato depois de liberar fardos emocionais que ele havia carregado inconscientemente. A tensão muscular que ele havia aceitado como normal começou a diminuir, e a energia que ele não sentia há meses começou a retornar. A terceira demonstração foi ainda mais dramática. James começou a aplicar os princípios que havia aprendido com outros animais trazidos para sua clínica, descobrindo que uma abordagem que combinava tratamento médico convencional com atenção aos fatores emocionais e energéticos produzia consistentemente melhores resultados. É como se os animais respondessem não apenas a medicamentos, James observou em anotações que começou a fazer, mas também a qualidade da intenção e compaixão que trago ao seu tratamento. A demonstração mais convincente veio quando James foi chamado para uma emergência na fazenda Petersonen, onde um bezerro recém-nascido havia sido rejeitado por sua mãe e não estava prosperando, apesar dos cuidados nutricionais adequados. Aplicando uma combinação de cuidados veterinários tradicionais com as técnicas energéticas que havia aprendido, James não apenas ajudou o bezerro a se recuperar fisicamente, mas facilitou uma reconexão emocional entre mãe e filho que resultou na cura completa de seu relacionamento. Dr. Mitchell, disse Bill Peterson depois de testemunhar a extraordinária recuperação. Não sei como explicar, mas parece que você desenvolveu algum tipo de dom especial para entender o que os animais realmente precisam. Quando essas demonstrações se acumularam por um período de várias semanas, James não podia mais negar a realidade dos princípios que havia aprendido. Ele havia facilitado consistentemente tipos de cura que transcendiam os resultados possíveis apenas pela medicina convencional. Callie estava certo. James finalmente admitiu para si mesmo durante uma noite tranquila em sua clínica. A verdadeira cura envolve muito mais do que tratar sintomas físicos. Envolve reconhecer e abordar os aspectos emocionais e energéticos da doença que a medicina moderna ignora. Mais importante, James havia experimentado diretamente uma melhora significativa em sua própria condição autoimune através da aplicação consistente dos princípios de perdão e amor incondicional que ele havia aprendido.
Com todas as suas dúvidas definitivamente dissipadas pelas demonstrações consistentes da eficácia dos princípios de cura que havia aprendido, James estava pronto para receber revelações ainda mais profundas que redefiniriam completamente sua compreensão da medicina, da espiritualidade e da verdadeira natureza dos ensinamentos que Jesus havia tentado compartilhar com a humanidade. Essas revelações vieram inesperadamente durante uma noite em que James estava meditando em sua clínica e sentiu uma presença familiar se aproximando. Não fisicamente, mas através de uma sutil comunicação telepática que ele imediatamente reconheceu. James Mitchell. Veio a familiar transmissão mental de Kali, cruzando distâncias cósmicas para alcançá-lo. Você demonstrou notável coragem ao aplicar os princípios que compartilhei. Agora você está pronto para verdades mais profundas sobre a natureza da cura e a verdadeira missão que Jesus tentou cumprir na Terra. A primeira profunda revelação dizia respeito à verdadeira identidade de Jesus e por que ele havia vindo especificamente à Terra durante aquele período histórico. Jesus não era o filho único de um Deus distante, Kali transmitiu, mas um dos muitos mestres da consciência que encarnam periodicamente para elevar a compreensão espiritual de civilizações em desenvolvimento. Ele veio durante um tempo em que a humanidade estava pronta para aprender sobre as capacidades divinas inerentes que existem dentro de cada pessoa. James aprendeu que Jesus fazia parte de uma rede cósmica de seres evoluídos que monitoravam e assistiam ao desenvolvimento de espécies conscientes em todo o universo, intervindo quando as civilizações estavam prontas para fazer saltos evolutivos significativos. A missão de Jesus, Kali explicou, era demonstrar e ensinar tecnologias específicas de cura e manifestação que poderiam acelerar a evolução espiritual humana. Cada milagre que ele realizou foi uma demonstração prática de capacidades que qualquer pessoa pode desenvolver através da compreensão adequada. A segunda profunda revelação relacionada à natureza real do que os cristãos chamam de sacrifício de Jesus e por que sua morte havia sido necessária para completar sua missão. Jesus não morreu para pagar pelos pecados da humanidade, Kyle revelou. Ele morreu para demonstrar que a consciência sobrevive à morte física e que o amor incondicional pode transcender qualquer forma de sofrimento ou trauma. Sua ressurreição foi a demonstração final dos princípios de cura que ele havia ensinado. James entendeu que a crucificação e a ressurreição haviam sido demonstrações práticas de tecnologias de consciência mais avançadas, provando que a energia vital poderia superar danos físicos extremos e que a morte era meramente uma transição entre estados de ser, não o fim da existência. A terceira profunda revelação foi sobre eventos futuros que transformariam completamente a abordagem da humanidade, a medicina e a cura nas próximas décadas. Nas próximas gerações, Kali transmitiu, a medicina humana redescobrirá os princípios que Jesus demonstrou. Os médicos aprenderão a trabalhar com campos de energia, emoções como fatores causais na doença física e o poder da intenção focada para facilitar a cura. O que você considera medicina alternativa se tornará convencional. James viu, através de transmissões telepáticas, vislumbres de um futuro onde hospitais incluíam salas de meditação, onde médicos eram treinados em técnicas energéticas e onde protocolos de tratamento abordavam aspectos espirituais e emocionais da doença como elementos essenciais da cura. A quarta profunda revelação dizia respeito ao papel específico que pessoas como James desempenhariam durante a transição da medicina convencional para abordagens integradas que honravam tanto a ciência quanto a espiritualidade. Profissionais médicos que redescobrem as dimensões espirituais da cura, Kali revelou, servirão como pontes entre os velhos paradigmas baseados na separação mente-corpo e os novos paradigmas baseados na medicina holística. Você demonstrará, por exemplo, que a competência científica e a sabedoria espiritual são complementares. James entendeu que havia sido preparado não apenas para curar sua própria condição, mas para servir como um pioneiro de uma nova era médica que integraria o conhecimento técnico com a compreensão das dimensões energéticas e da consciência da saúde.
A quinta profunda revelação foi sobre a supressão deliberada dos ensinamentos originais de Jesus por organizações religiosas posteriores, e como o verdadeiro conhecimento havia sido preservado em tradições esotéricas. Líderes religiosos descobriram que era mais fácil controlar as pessoas ensinando a dependência de uma autoridade externa. Cali explicou. Os ensinamentos de Jesus sobre as capacidades divinas inerentes foram sistematicamente removidos ou distorcidos porque ameaçavam as estruturas de poder estabelecidas. Carro. James aprendeu que o conhecimento autêntico sobre os métodos de cura que Jesus havia ensinado havia sido secretamente preservado por grupos como os essênios, gnósticos e outras tradições místicas que mantinham a sabedoria original, apesar da perseguição oficial. A sexta profunda revelação relacionada à natureza das doenças autoimunes, especificamente, e por que elas estavam se tornando epidêmicas na civilização moderna. As doenças autoimunes são manifestações físicas de conflito entre alma e personalidade, Kyle transmitiu. Elas ocorrem quando uma pessoa vive em contradição com seu propósito autêntico, quando o autoconceito é baseado em expectativas externas, em vez de na verdade interior. James descobriu que sua própria condição havia sido o resultado de anos de viver uma vida que não honrava suas necessidades espirituais mais profundas. Isolamento emocional, foco exclusivo em aspectos técnicos da medicina e negação das dimensões mais sutis da cura que sua alma queria explorar. A sétima profunda revelação foi sobre eventos cósmicos maiores que estavam influenciando o despertar espiritual planetário e por que o momento atual era crítico para redescobrir os princípios da cura espiritual. A Terra está passando por um campo de energia galáctico que acelera a evolução da consciência, Kaylee explicou. Nas próximas décadas, mais pessoas desenvolverão naturalmente sensibilidades às dimensões energéticas da existência. Aqueles que integrarem o conhecimento espiritual com a competência prática servirão como guias durante a transição. A revelação final e mais extraordinária dizia respeito à natureza fundamental da realidade e como uma compreensão expandida transformaria completamente os conceitos humanos sobre saúde, doença e o potencial de autocura. A realidade física, Kyle transmitiu com profunda solenidade, é uma escola dimensional onde a consciência aprende a se manifestar através da colaboração entre intenção e matéria. A doença não é punição ou acidente aleatório, mas uma oportunidade para a alma aprender lições específicas sobre amor, perdão e reconexão com a natureza divina. James entendeu que cada desafio de saúde que enfrentava era uma oportunidade para desenvolver capacidades espirituais específicas. Compaixão através do sofrimento, humildade através da limitação, fé através da incerteza e amor incondicional através da aceitação da imperfeição. Quando você aplica os princípios que Jesus ensinou, Kyle concluiu, você não está apenas curando o corpo físico, mas participando diretamente da evolução de sua própria consciência e contribuindo para o despertar coletivo de toda a humanidade. Quando essas revelações extraordinárias finalmente terminaram, James Mitchell não era mais simplesmente um veterinário que havia aprendido algumas técnicas de cura alternativas. Ele havia se tornado um curador desperto, participando conscientemente do projeto mais sagrado possível, a redescoberta e aplicação do conhecimento que Jesus havia tentado compartilhar sobre a natureza divina inerente que existe dentro de cada ser consciente. Ele entendeu que sua jornada através da doença autoimune havia sido uma preparação específica para entender e ensinar aos outros sobre o poder da autocura que está disponível quando removemos bloqueios emocionais e operamos a partir do amor genuíno por nós mesmos e por toda a vida. Com as profundas revelações sobre os verdadeiros ensinamentos de Jesus completamente integradas em sua consciência, James Mitchell passou por uma transformação interna que redefiniu fundamentalmente não apenas como ele percebia a medicina e a cura, mas como ele experimentava cada aspecto de sua existência como um curador e ser espiritual. Essa metamorfose não aconteceu de uma vez, mas se desdobrou gradualmente ao longo dos meses seguintes, cada dia trazendo novas camadas de compreensão que o aproximavam cada vez mais de sua verdadeira natureza,
como um canal para as energias de cura que Jesus havia demonstrado. A primeira e mais profunda transformação ocorreu em seu relacionamento com sua própria doença autoimune. Antes das revelações de Calley, James havia visto sua condição como um inimigo a ser derrotado por meio de medicamentos e tratamentos externos. Agora, ela havia se transformado em um professor sagrado que o estava guiando para compreensões mais profundas sobre a conexão entre consciência e saúde física. Não estou lutando contra a minha doença, James refletiu durante uma de suas meditações matinais. Estou aprendendo com ela. Cada sintoma é um mensageiro me ensinando sobre aspectos da minha vida emocional e espiritual que precisam de atenção e cura. Essa nova perspectiva transformou completamente sua abordagem ao autocuidado. Em vez de simplesmente tomar medicamentos para suprimir os sintomas, James começou a usar cada episódio de inflamação como uma oportunidade para examinar estados emocionais, padrões de pensamento e relacionamentos que poderiam estar contribuindo para a desarmonia física. A segunda transformação significativa foi no desenvolvimento de uma capacidade consistente e refinada de perceber dimensões energéticas e emocionais da doença, tanto em animais quanto em sua própria experiência. James descobriu que podia perceber não apenas os sintomas físicos, mas desequilíbrios energéticos subjacentes que muitas vezes precediam as manifestações físicas em dias ou semanas. É como se eu tivesse desenvolvido novos sentidos. James escreveu em um diário que começou a manter para documentar suas experiências. Posso sentir quando um animal está carregando um trauma emocional, perceber quando um proprietário está projetando ansiedade que afeta a saúde de seus animais e detectar meus próprios desequilíbrios energéticos antes que se manifestem como sintomas físicos. Essa percepção expandida permitiu que ele abordasse os problemas de saúde de forma preventiva e holística, trabalhando com causas energéticas e emocionais, além de simplesmente tratar as manifestações físicas. A terceira transformação foi no desenvolvimento de uma capacidade natural de canalizar energia de cura através de suas mãos e intenção focada. James descobriu que, quando trabalhava com amor genuíno e compaixão incondicional, suas mãos transmitiam literalmente frequências que promoviam a cura em níveis celulares. Não é que eu tenha desenvolvido poderes sobrenaturais, James explicou para si mesmo ao tentar entender essas capacidades. É mais como se eu tivesse lembrado como acessar habilidades naturais que todos os humanos possuem, mas que foram suprimidas pela educação que separa a ciência da espiritualidade. Essa capacidade se manifestou de maneiras notavelmente práticas. Animais que ele tocava com intenção de cura mostravam recuperação acelerada. Feridas que ele tratava com uma combinação de cuidados médicos e energia compassiva curavam mais rapidamente e com menos complicações do que o esperado com base apenas em protocolos veterinários convencionais. A quarta transformação significativa foi no desenvolvimento de uma conexão consciente e contínua com o que ele secretamente considerava a consciência crística, acesso direto aos mesmos princípios e energias que Jesus havia demonstrado durante seu ministério na Terra. Jesus não era uma figura histórica distante. James percebeu durante uma de suas meditações mais profundas. Ele era uma demonstração do potencial que existe dentro de cada pessoa. Quando aplico os princípios que ele ensinou, estou acessando a mesma fonte de poder de cura que ele canalizou. Essa conexão lhe proporcionou acesso à orientação intuitiva sobre tratamentos, insights profundos sobre as necessidades específicas de cada paciente e a capacidade de manter a compaixão e a esperança mesmo nas situações médicas mais desafiadoras. A quinta transformação foi no desenvolvimento de uma capacidade de ver conexões entre a cura individual e padrões maiores de despertar espiritual. James começou a entender visceralmente como cada ato de cura que ele facilitava contribuía para a evolução da consciência de toda a humanidade. Cada animal que eu curo, cada momento de alívio que eu forneço, cada demonstração de amor incondicional, James entendeu, cria ondulações energéticas que se estendem muito além da situação imediata. Estou participando da redescoberta planetária dos princípios de cura que Jesus tentou ensinar.
Essa perspectiva expandida deu ao seu trabalho um senso de propósito cósmico que transformou até os casos mais rotineiros em oportunidades sagradas de serviço. A sexta transformação foi no desenvolvimento de um relacionamento completamente novo com a oração e a prática espiritual. James descobriu que sua forma mais eficaz de oração não era uma petição a um Deus externo, mas um alinhamento consciente com as energias de cura que fluíam através dele quando ele operava a partir do amor incondicional. A verdadeira oração, James percebeu, não é pedir a Deus para mudar as circunstâncias externas, mas abrir-se conscientemente para canalizar o amor divino que pode transformar qualquer situação de dentro. A sétima transformação foi no desenvolvimento de uma capacidade natural de inspirar um despertar semelhante em outras pessoas através de seu exemplo e presença transformada. Sem fazer qualquer esforço deliberado para ensinar ou converter pessoas, James descobriu que clientes e colegas frequentemente experimentavam mudanças em seu próprio relacionamento com a saúde e a espiritualidade depois de interagir com ele. Há algo diferente no Dr. Mitchell ultimamente, comentaram os fazendeiros locais. Ele sempre foi competente, mas agora ele tem uma qualidade de presença que faz você se sentir melhor apenas por estar perto dele, e os animais respondem a ele de uma forma quase mágica. A oitava transformação foi no desenvolvimento de uma integração harmoniosa entre a competência médica científica e a sabedoria da cura espiritual. James descobriu que suas habilidades expandidas não o tornavam menos eficaz nos aspectos técnicos da medicina veterinária, mas na verdade amplificavam sua competência de maneiras que o surpreenderam. A espiritualidade não me tornou menos científico, James refletiu. Isso me tornou mais científico de maneiras que transcendem as limitações do paradigma médico convencional. Ainda posso usar todas as habilidades técnicas que desenvolvi, mas agora tenho acesso a dimensões adicionais de diagnóstico e tratamento. A nona e mais profunda transformação foi no desenvolvimento de uma compreensão experiencial direta de sua natureza como um canal individual para as mesmas energias de cura que Jesus havia demonstrado. James não apenas acreditava intelectualmente que possuía habilidades divinas inerentes, ele experimentou essa realidade como um aspecto natural e contínuo de sua consciência desperta. Eu não sou James Mitchell, que tem uma conexão espiritual com a cura. James entendeu com total clareza. Eu sou consciência divina, expressando-se através da função de James Mitchell para redescobrir e demonstrar os princípios de cura que Jesus ensinou. Minha identidade pessoal é um instrumento temporário para o serviço eterno. Todas essas transformações se integraram para criar em James Mitchell uma presença única no campo da medicina veterinária. Um profissional que operava com excepcional competência técnica enquanto irradiava qualidades de consciência que facilitavam a cura em níveis que transcendiam os protocolos médicos convencionais. Sua clínica tornou-se um centro de cura, onde os animais não apenas recebiam tratamento médico competente, mas experimentavam um ambiente de amor incondicional que acelerava a recuperação e muitas vezes facilitava a cura de traumas emocionais que a medicina convencional nem sequer reconhecia. James havia se tornado verdadeiramente uma ponte entre os mundos médicos, demonstrando que era possível honrar tanto o rigor científico quanto a sabedoria espiritual que Jesus havia tentado compartilhar sobre a natureza divina da verdadeira cura. Com suas transformações internas profundamente consolidadas, James Mitchell desenvolveu uma compreensão revolucionária da realidade que redefiniu completamente sua percepção da medicina, da espiritualidade, dos verdadeiros ensinamentos de Jesus e do propósito fundamental da existência humana na Terra. Essa nova perspectiva não era meramente filosófica, mas uma percepção vivida e prática, que influenciou todos os aspectos de sua existência e o preparou para servir como uma ponte entre a medicina convencional e a sabedoria da cura espiritual. O primeiro aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à verdadeira natureza da doença e como ela servia a uma função específica no desenvolvimento espiritual humano. James passou a entender que as doenças não eram acidentes aleatórios ou punições divinas, mas oportunidades precisamente calibradas para o crescimento da consciência e o despertar de capacidades latentes.
A doença é um professor disfarçado. James refletiu durante uma de suas meditações matinais na clínica. Cada condição médica carrega lições específicas sobre aspectos de nossa natureza espiritual que precisam ser desenvolvidos. Compaixão através do sofrimento, humildade através da limitação, fé através da incerteza. Essa compreensão permitiu que ele visse sua própria doença autoimune não como um infortúnio, mas como um catalisador que havia sido necessário para forçá-lo a transcender as limitações do pensamento médico convencional e descobrir dimensões mais profundas de cura. O segundo aspecto de sua nova compreensão envolveu uma percepção transformada da oração e como ela funcionava como tecnologia de cura prática, em vez de petição a uma divindade externa. James entendeu que a oração eficaz era o alinhamento consciente com frequências energéticas específicas que podiam reorganizar a matéria em nível molecular. Jesus não estava orando a um Deus externo quando curava as pessoas, James percebeu. Ele estava se alinhando conscientemente com as energias divinas que fluíam através dele, demonstrando que toda pessoa tem acesso direto ao mesmo poder de cura. Essa perspectiva transformou completamente sua abordagem tanto ao trabalho quanto à vida pessoal, convertendo cada momento de serviço compassivo em uma forma de oração ativa. O terceiro aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à natureza do perdão e como ele operava como uma ferramenta médica específica, em vez de uma obrigação moral abstrata. James descobriu que o perdão genuíno liberava energia emocional cristalizada que havia sido armazenada em tecidos físicos, permitindo a restauração da função celular normal. Quando Jesus disse, "Seus pecados estão perdoados", antes de curar alguém, James entendeu. Ele estava instruindo a pessoa a liberar padrões energéticos de culpa e autorrecriminação que estavam causando a manifestação física da doença. O quarto aspecto de sua nova compreensão envolveu uma percepção profunda do amor incondicional e como ele funcionava como uma frequência energética real que poderia alterar as estruturas biológicas. James entendeu que o amor não era meramente emoção, mas uma força fundamental do universo com propriedades mensuráveis e efeitos físicos específicos. O amor incondicional é a medicina mais potente disponível, James refletiu, porque opera em uma frequência que alinha automaticamente os sistemas biológicos com padrões de saúde perfeita. Essa percepção explicou por que sua presença compassiva facilitava a cura acelerada em animais e por que as técnicas que ele havia aprendido eram eficazes independentemente da condição específica sendo tratada. O quinto aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à natureza da ressurreição de Jesus e como ela demonstrava possibilidades humanas que transcendiam as limitações percebidas da biologia. James entendeu que a ressurreição não havia sido um evento sobrenatural único, mas uma demonstração de capacidades que qualquer pessoa poderia desenvolver através da compreensão adequada. Jesus demonstrou que a consciência é primária e a matéria é secundária. James entendeu. Quando a consciência opera a partir do amor incondicional completo, ela pode literalmente reorganizar ou mesmo recriar estruturas físicas. O sexto aspecto de sua nova compreensão envolveu uma compreensão da tecnologia futura e como a medicina evoluiria para integrar os princípios que Jesus havia demonstrado. James vislumbrou possibilidades onde dispositivos médicos amplificariam as habilidades de cura naturais, em vez de substituí-las. A medicina futura combinará precisão tecnológica com sabedoria espiritual, James percebeu. Os médicos serão treinados tanto em diagnóstico energético quanto em procedimentos técnicos. O sétimo aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à natureza da igreja e das organizações religiosas versus a espiritualidade autêntica. James entendeu que Jesus nunca tivera a intenção de estabelecer instituições, mas de despertar capacidades divinas individuais que tornariam desnecessária a autoridade religiosa externa. O verdadeiro cristianismo, James percebeu, não é a adoração de Jesus como uma figura externa,
mas a aplicação prática dos princípios que ele demonstrou para despertar o Cristo interior que existe dentro de cada pessoa. O oitavo aspecto de sua nova compreensão envolveu uma percepção do propósito da vida humana na Terra e como cada pessoa servia a uma função específica na evolução da consciência planetária. James entendeu que não havia coincidências nas experiências de vida. Cada desafio e oportunidade fazia parte de um currículo precisamente projetado para o desenvolvimento espiritual. Estamos todos aqui para aprender aspectos específicos do amor incondicional, James entendeu. Cada profissão, cada relacionamento, cada desafio de saúde é uma oportunidade para desenvolver capacidades espirituais específicas. O nono aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à natureza do tempo e como a perspectiva espiritual transformava a experiência de passado, presente e futuro. James descobriu que, quando operava a partir do amor incondicional, as limitações temporais pareciam se dissolver, permitindo o acesso a uma sabedoria que transcendia a experiência linear. O tempo é uma construção da consciência limitada, James observou. Quando nos alinhamos com o amor divino, acessamos a sabedoria eterna que sempre existiu e sempre existirá. O décimo e mais profundo aspecto de sua nova compreensão relacionava-se à natureza da própria realidade, e como a compreensão espiritual revelava que a separação entre o eu e o universo era uma ilusão. James entendeu que todo ato de cura era uma expressão da unidade fundamental que conectava toda a consciência. Não há separação real entre curador e curado, James entendeu com total clareza. Quando eu curo um animal ou pessoa, estou curando um aspecto de mim mesmo. Quando aplico o perdão aos outros, estou liberando as limitações da minha própria consciência. Todo serviço é autoatendimento no nível mais profundo. Com todos esses aspectos integrados, James Mitchell havia desenvolvido uma filosofia de vida que honrava tanto a competência científica quanto a sabedoria espiritual, demonstrando que era possível viver uma vida completamente prática, enquanto operava conscientemente como um canal para as mesmas energias de cura que Jesus havia demonstrado. Sua compreensão havia evoluído muito além das técnicas de cura para uma visão completa de como a medicina poderia servir ao despertar espiritual humano quando praticada com o reconhecimento de que toda pessoa possui uma natureza divina inerente capaz de cura milagrosa. James havia se tornado verdadeiramente uma ponte viva entre os paradigmas médicos antigos e futuros, demonstrando, por exemplo, que os ensinamentos de Jesus sobre a cura não eram relíquias históricas, mas tecnologias práticas disponíveis para redescoberta e aplicação por qualquer pessoa disposta a transcender as limitações do pensamento convencional sobre a separação entre ciência e espiritualidade. Nos anos que se seguiram ao seu despertar para os verdadeiros ensinamentos de cura de Jesus, James Mitchell descobriu que sua vida havia se tornado uma demonstração viva de possibilidades que a maioria dos profissionais médicos considerava impossíveis. Suas capacidades expandidas não permaneceram segredos guardados em sua clínica veterinária, mas se tornaram aspectos naturais de como ele operava em todas as áreas de sua vida profissional, criando ondas de influência que se espalharam muito além de suas expectativas iniciais. A mudança mais notável foi na forma como James se relacionava com cada caso médico que atendia. Colegas veterinários e fazendeiros locais começaram a observar que ele parecia ter uma conexão quase milagrosa com animais doentes e uma extraordinária capacidade de facilitar recuperações que transcendiam as explicações médicas convencionais. Dr. Mitchell desenvolveu algum tipo de dom especial, comentou Tom Morrison, cujos animais James havia tratado por mais de uma década. Não sei como explicar, mas animais que estão morrendo de repente melhoram quando ele os toca. É como se ele soubesse exatamente o que eles precisam, não apenas fisicamente, mas em níveis mais profundos. Mas James nunca revelou publicamente a verdadeira fonte de suas habilidades expandidas ou suas conversas com Carl sobre os ensinamentos de Jesus. Em vez disso, ele atribuiu seus sucessos a uma abordagem holística e à atenção aos aspectos emocionais da saúde animal. Nos 5 anos seguintes ao seu despertar,
James começou a atrair a atenção de veterinários de outros estados, proprietários de animais que viajavam centenas de quilômetros por seus serviços e até mesmo alguns médicos humanos interessados em seus métodos aparentemente intuitivos de diagnóstico e tratamento. O segredo, ele explicou durante palestras ocasionais em conferências veterinárias, é reconhecer que os animais, como os humanos, possuem dimensões emocionais e energéticas que afetam a saúde física. Quando tratamos o animal como um todo, não apenas os sintomas, alcançamos resultados que transcendem a medicina convencional. Essas apresentações tiveram um impacto extraordinário em profissionais veterinários que implementaram as abordagens de James e descobriram melhorias significativas não apenas nos resultados do tratamento, mas na satisfação pessoal com sua prática médica. James Mitchell está revolucionando silenciosamente a medicina veterinária, observou a doutora Sarah Collins, uma veterinária de Iowa City, que havia estudado os métodos de James por mais de 2 anos. Ele demonstra que, quando combinamos competência técnica com compaixão genuína e atenção a fatores não físicos, alcançamos resultados que parecem milagrosos. Mas talvez o impacto mais significativo do trabalho de James tenha sido em sua própria condição de saúde. Sua doença autoimune, que havia ameaçado encerrar sua carreira poucos anos antes, havia se estabilizado completamente e muitos sintomas haviam desaparecido por completo. É a recuperação mais extraordinária que já testemunhei, admitiu o Dr. Richard Stevens, o reumatologista que havia tratado James por anos. Não consigo explicar medicamente como alguém com doença autoimune progressiva pode experimentar uma reversão tão completa dos sintomas. James nunca discutiu publicamente os métodos específicos que havia usado para sua própria cura, mas ocasionalmente compartilhava insights gerais sobre a conexão entre a saúde emocional e física que ressoavam profundamente com outros profissionais de saúde. Durante suas conversas com colegas e pacientes, James frequentemente encontrava pessoas que pareciam estar passando por seus próprios momentos de despertar para dimensões mais profundas de cura, sem forçar conversas sobre espiritualidade. Ele simplesmente oferecia perspectivas que permitiam que outros descobrissem verdades sobre o potencial de autocura. Conheci o Dr. Mitchell durante um período em que estava lutando contra uma depressão grave após a morte de meu marido, compartilhou Martha Peterson, uma fazendeira local. Ele nunca tentou me aconselhar sobre questões pessoais, mas algo sobre como ele falava sobre cura, como corpo e alma trabalham juntos, me ajudou a entender que minha dor emocional estava afetando minha saúde física. As memórias de James sobre Cali e as revelações sobre Jesus permaneceram vívidas ao longo dos anos, servindo como uma fonte constante de inspiração e orientação para seu trabalho contínuo como um curador desperto. A experiência que tive mudou fundamentalmente como vejo a medicina e a espiritualidade. James refletiu durante uma entrevista para uma revista veterinária 10 anos após o encontro. Entendi que a separação entre ciência e fé é artificial. Ambas estão explorando diferentes aspectos da mesma realidade. James também descobriu que não estava sozinho em sua missão. Através de conexões que se formaram naturalmente, ele se conectou com dezenas de outros profissionais de saúde em todo o país que estavam integrando princípios espirituais com a prática médica. Médicos que usavam a meditação como ferramenta de diagnóstico, enfermeiras que aplicavam energia de cura, terapeutas que reconheciam as dimensões espirituais do trauma. Estamos todos participando de uma redescoberta silenciosa. James observou durante uma reunião informal de profissionais de saúde com orientação holística. Cada um de nós demonstrando que a medicina pode ser simultaneamente científica e espiritual, prática e transformadora. Agora, mais de 15 anos após seu encontro com Cal, James Mitchell se estabeleceu como uma das vozes mais respeitadas na medicina veterinária holística no meio oeste americano. Sua abordagem caracteristicamente humilde, mas extraordinariamente eficaz, inspirou centenas de profissionais de saúde a expandir suas próprias práticas além das limitações puramente técnicas. Mas seu legado mais importante é demonstrar que profissionais médicos comuns podem facilitar uma cura extraordinária quando entendem que todo ser vivo
possui uma capacidade inerente de autocura, que pode ser ativada através do amor genuíno, compaixão incondicional e reconhecimento da natureza divina que existe em toda a vida. Você que está ouvindo esta história vive em uma época em que despertares como o de James Mitchell estão se tornando cada vez mais comuns entre profissionais de saúde em todo o mundo. Se você trabalha na área médica, seja como médico, enfermeiro, terapeuta ou qualquer função que envolva cuidar de outras pessoas, se você já sentiu que havia mais na cura do que os protocolos técnicos reconhecem. Se você já experimentou momentos em que a presença compassiva facilitou uma recuperação que transcendeu a explicação médica, a jornada de James oferece a confirmação de que suas percepções estão corretas. A mensagem central que emerge da extraordinária transformação de James é simultaneamente simples e revolucionária. Seu corpo possui uma capacidade inata de autocura quando você remove bloqueios emocionais e opera a partir do amor genuíno por si mesmo. Os ensinamentos que Jesus demonstrou sobre cura não eram milagres sobrenaturais únicos, mas tecnologias da consciência que qualquer pessoa pode aprender a aplicar. Se você está enfrentando desafios de saúde, sejam físicos, emocionais ou espirituais, a história de James sugere que você pode estar sendo chamado para redescobrir as capacidades de cura que existem dentro de você. Toda experiência de doença é uma oportunidade para desenvolver uma compreensão mais profunda sobre a conexão entre consciência e matéria. As capacidades que James desenvolveu, percepção das dimensões energéticas da doença, capacidade de facilitar a cura através da compaixão focada, capacidade de integrar ciência com espiritualidade, não são dons especiais únicos dele, mas potenciais latentes que existem dentro de qualquer pessoa genuinamente comprometida com o serviço de cura. Lembre-se de que encontros transformadores como a experiência de James com Cal não são eventos aleatórios, mas aspectos de um processo maior, através do qual somos gentilmente despertados para entender o potencial divino que existe dentro de nós. Se você se sente atraído a abordar a cura com maior consciência, se você experimenta momentos de profunda compaixão quando vê sofrimento, se você tem intuições sobre as conexões entre estados emocionais e saúde física, isso pode ser um sinal de que você também está sendo preparado para redescobrir as dimensões espirituais da cura. A transformação que James experimentou, de profissional médico tecnicamente competente a curador desperto, que reconhece as dimensões sagradas do serviço, demonstra que é possível honrar tanto o rigor científico quanto a sabedoria espiritual. Quando entendemos que ambos estão explorando diferentes aspectos da mesma realidade, você não precisa de visitantes de outros planetas ou experiências místicas dramáticas para despertar para os princípios de cura que Jesus ensinou. Você precisa apenas da vontade de aplicar o perdão genuíno aos ressentimentos que carrega, direcionar amor incondicional ao seu próprio corpo e bem-estar, e reconhecer que você possui uma capacidade divina inerente de cura que transcende as limitações da medicina convencional. O universo está cheio de oportunidades para transformar abordagens convencionais à saúde em caminhos de despertar espiritual. Sua preparação para essa transformação pode começar simplesmente através de uma atenção mais consciente à qualidade do amor e da compaixão que você direciona a si mesmo e aos outros, e da disposição de considerar que a verdadeira cura sempre envolve a integração de corpo, mente e espírito. Você está vivendo um período em que verdades sobre a natureza espiritual da cura estão sendo redescobertas por pessoas em todas as áreas da saúde e do bem-estar. A única questão que resta é: você está pronto para descobrir que as capacidades de cura que Jesus demonstrou não eram milagres únicos, mas tecnologias da consciência disponíveis para redescoberta por qualquer pessoa disposta a transcender a separação artificial entre ciência e espiritualidade? E você que acabou de ouvir esta extraordinária história sobre a redescoberta dos verdadeiros ensinamentos de cura de Jesus, teve experiências em que o amor e a compaixão facilitaram a cura que transcendeu a explicação médica convencional? Você sentiu que seu corpo responde à qualidade de seus pensamentos e emoções de maneiras que a medicina tradicional não reconhece? Deixe nos comentários
suas próprias experiências com momentos em que a cura espiritual e física se encontraram. Você pode descobrir que carrega mais potencial para a autocura do que imagina. Se esta história sobre a redescoberta das tecnologias de cura que Jesus ensinou ressoou profundamente com algo dentro de você, assine o Stories Beyond e ative o sino para não perder outras revelações que exploram como os autênticos ensinamentos espirituais podem transformar nossa compreensão da saúde, da doença e do potencial humano. E compartilhe este vídeo com pessoas que buscam a verdadeira cura e estão prontas para descobrir que o poder divino que Jesus demonstrou reside dentro de cada um de nós. Lembre-se, em um universo onde toda pessoa possui uma natureza divina inerente e capacidade de autocura através do amor incondicional, os únicos limites para experimentar a cura milagrosa são aqueles que você escolhe aceitar sobre seu próprio potencial para acessar e aplicar os princípios que Jesus tentou ensinar a toda a humanidade.